Oi, pessoal, tudo bem? Este é o curso de extensão Como planejar aulas de artes visuais para o ensino fundamental. Meu nome é Luísa Iesa Souza e este vídeo faz parte do meu estágio de ensino fundamental, referente à licenciatura de artes visuais. Este é o sexto e último vídeo do nosso curso, no qual iremos ver propostas pedagógicas específicas para cada ano do ensino fundamental, sendo estas atividades direcionadas do sexto ao nono ano. Foi-se o tempo em que a aula de arte só tinha ênfase nas artes plásticas e se resumia a desenhos e pinturas. Hoje, o bom currículo da disciplina deve contemplar as 4 linguagens: artes visuais, música, teatro e dança. O fazer pedagógico na disciplina é baseado na chamada metodologia ou proposta triangular, defendida por Ana May Barbosa, que contempla 3 eixos norteadores: reflexão, apreciação e produção. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a arte, voltada para o ensino fundamental, contribui com o ensinamento de outras áreas específicas. Este documento relata que a educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. PCN 1997, página 15. De modo geral, entende-se que o conhecimento da arte disponibiliza uma visão de mundo, focada nas dimensões poéticas e artísticas que libertam o ser humano para se tornarem indivíduos mais flexíveis, críticos e responsáveis. Então, ou seja, a arte no ensino fundamental, ela nos traz essa intencionalidade da reflexão. E eu acredito que não só no ensino fundamental, ela é abrangente. A arte, ela dá conta das questões do seu tempo. Após um diálogo sobre proposta curricular, conceitos, metodologia e desafios do cotidiano escolar com alguns professores de artes visuais do ensino fundamental, busquei algumas informações e pesquisas complementares, de forma online, para finalizar nosso curso, lhes apresentando propostas pedagógicas do 6º ao 9º ano, direcionadas às aulas de artes. E eu gostaria de deixar registrado aqui a minha gratidão para aqueles professores que compartilharam toda a sua experiência e sabedoria com os novos colegas de profissão, que no caso são vocês que estão participando deste curso. Então, vamos lá. Só para constar, eu separei as atividades por turmas, na verdade por ano, tipo 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, abordando as 4 linguagens da arte, que são artes visuais, teatro, música e dança. Então, nós vamos começar com as propostas pedagógicas de artes visuais para o 6º ano. Então, em artes visuais, elementos da linguagem, linha e ponto. Linha e ponto é uma das temáticas que eu acho mais divertida de se trabalhar com o aluno, porque ele tem essa liberdade de criar através de linhas e pontos que são guiados no papel. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como a utilização de formas geométricas, no caso, a primeira atividade aqui com o triângulo, para abordar esse uso da linha em diferentes posições. Outra ideia interessante é o desenho de linha contínua,
que é esse segundo aqui, no qual o aluno guia o seu traçado pela folha e depois usa da sua criatividade para expor aquilo que ele vê no seu desenho. Tem também a opção de fazer desenhos de paisagens, objetos ou partes do corpo para preencher com o uso de linhas. Tipo esse exemplo aqui, ó, em que a professora deu só um pedaço da mão e os alunos tinham que finalizar usando linhas. Complementar, na verdade, o desenho. E aqui nós temos o coração também, que são 6 modelos de coração e ele vai mudando, ó, todos. No primeiro ele não tem nada, e daí ele vai sendo transformado pelo uso das linhas. Aqui foi só sobre linhas, agora sobre ponto. Para trabalhar o ponto, o professor pode utilizar mandalas, cores coloridas, até em contraste com o preto ou vice-versa. E não teria como o professor trabalhar com ponto e linha e não falar deste artista referência que é o Kandinsky. Aqui tem até um exemplo de atividade, ó. Que o aluno pode pegar, não precisa ser exatamente um coração, pode ser qualquer forma, e preencher com vários pontos e depois colorir. Daí, como eu estava falando do Kandinsky, eu adoro ele. Para quem não lembra, ele é um artista plástico russo que foi considerado o pioneiro no movimento abstracionista. Aqui. Outra ideia de atividade é para cores primárias, secundárias e neutras. E por que eu gosto tanto de trabalhar com o círculo cromático? Porque eu acredito que o professor de artes ele já deva trabalhar com o círculo cromático desde o 6º ano, para que o aluno tenha essa noção da composição das cores, da luminosidade, da saturação, enfim, para que o aluno consiga decidir qual a melhor nuance para aplicar sobre determinado desenho, objeto ou obra que ele criar. E o professor pode trabalhar essa compreensão de círculo cromático através da confecção do círculo, com papel celofane, né? Tá aqui o exemplo. Com papel celofane, ele pode trabalhar com recortes e colagem, a comparação das cores, até mesmo com a comparação de marcas e produtos, diferenciados pela própria cor. Uma ideia bacana é dividir a turma em grupos e criar tabelas para cada cor, comparando as tonalidades de cor. Como, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe essa aqui de exemplo, vermelho. Qual é as marcas que tem a cor vermelha? Coca-Cola, laranja, Amazon, amarelo, Best Buy, verde, entenderam? Azul, Facebook, roxo, Orkut. Isso é legal até para a parte visual dos alunos, né? Mas também a gente não pode esquecer que o currículo e principalmente a escola cobra do professor que os alunos tenham registro do que estão aprendendo. Então, o professor deve propor um estudo das cores com alguma explicação consistente para que o aluno fixe o necessário para a sua aprendizagem. Como, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês essa imagem. Aqui, estudo das cores. Explica cores primárias, também chamadas cores puras, pois não precisam da mistura de outras cores para se formarem. São elas amarelo, magenta, vermelho e ciano azul. Daí a ideia é o professor ofertar uma folha onde o aluno possa registrar as cores para fixar o conteúdo, a sua aprendizagem, no caso. Só um minuto que eu tô organizando aqui. Pronto. Outras ideias para trabalhar as cores secundárias é montar paisagens com recortes ou pinturas das cores secundárias, primárias ou terciárias. Tipo esse exemplo aqui em cima. Eu achei bem bacana.
Mas daí, no caso, não precisa dizer para o aluno trabalhar apenas com um triângulo, com um retângulo. Tu apenas possibilita ao aluno utilizar as cores primárias para criar o seu desenho. Mas daí vai da criatividade dele, o que ele vai fazer com recorte e colagem. O professor também pode montar na sala de aula um círculo cromático com os objetos dos alunos, materiais escolares. Olha que bacana esse aqui com lápis. Pode pedir para cada aluno trazer alguma coisa de casa. Claro, não vai pedir tesoura, ferramenta, vai pedir algum objeto sem ponta para os alunos, mas que seja importante para ele. E daí pode-se montar um círculo cromático ou dividir até no quadro as cores do círculo cromático e perguntar o que cada aluno gostaria de trazer para fazer essa montagem. Acho bem bacana. Aqui eu tenho um exemplo, mas ele é só de doces, ó, das cores, ó, balas, pirulitos, mas o professor pensando na saúde dos alunos, ele pode montar assim com folhas coloridas ao fundo e convidar os alunos, vamos montar um círculo cromático, em vez de fazer um círculo, vamos montar um retângulo com quadrados. Imagina a diferença do círculo para o retângulo com quadrados. Daí cada folha colorida vai representar uma das cores, e daí os alunos podem pesquisar e ver o que eles podem colocar em cada cor. Pode ser frutas, pode ser objetos, pode ser com as roupas dos alunos. Daí vai do professor ter a criatividade e pensar o que ele vai abordar com essa ideia. É toda a intencionalidade do plano de aula, né? E também é bacana, né, o professor trazer a temática do papel para fora, para o dimensional, para o 3D, para que o aluno tenha uma vivência ativa, no qual ele seja o agente de autonomia para criar. Não é apenas o professor pegar e dizer, vocês vão pintar essas folhas, vocês vão registrar aqui as cores, vocês vão saber que as cores primárias é o amarelo, o vermelho e o azul. O professor pode pegar e dizer, vamos trabalhar as cores primárias. Então, vamos pegar, um grupo vai trabalhar as cores primárias, o outro grupo vai as secundárias, o outro as cores terciárias, o outro as cores neutras. A ideia é propor que o aluno seja esse agente de autonomia. Depois, ainda em artes visuais do 6º ano, nós temos contextos históricos, que no caso é a arte rupestre. E tem muito aluno que já pensa um pouco, é arte rupestre, isso não é interessante, porque quando o professor fala, o aluno já pensa que é muita teoria. Daí cabe ao professor encontrar e buscar metodologias para envolver e desafiar esse aluno, seja a desafiar o aluno a pensar, a criar, ou até mesmo participar da aula. E nessa temática da arte rupestre, que na verdade a arte rupestre é compreendida como conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. O professor ele pode abordar a teoria utilizando a prática, que nem aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui o spray para fazer as marcas das mãos no papel pardo. No papel pardo amassado. Tem argila para os alunos criarem desenhos e depois pintarem. É esse aqui. Os alunos pintarem com a utilização de cores como o amarelo, o vermelho, o marrom. E também há uma possibilidade dos alunos ainda criarem desenhos vazados utilizando a tesoura para deixar apenas o formato e pintar em papéis diferentes, que sejam de um material diferente, não só como a folha de ofício, como, por exemplo, o craft, que são tipo uma folha de desenho na cor do papel pardo, e ela é mais grossa também. Aqui eu trouxe várias possibilidades.
Eu me empolguei e trouxe mais algumas ideias aqui, que seria a confecção de uma caverna na sala de aula, onde pudesse expor o desenho dos alunos. Imagina que bacana tu valorizar tudo aquilo que eles fizeram com uma exposição e chamar uma outra turma para visitar e eles explicar com as palavras deles. Ou também o professor pode aproveitar esse momento para oportunizar a criação de tintas naturais, com café, grama. Daí vai do professor pesquisar sobre as tintas naturais e trazer várias possibilidades. Os alunos podem fazer desenhos com cola líquida, daí esperar secar e depois pintar com giz de cera. No caso é esse exemplo aqui, ó. Só que eu acredito que ficaria melhor se fosse com giz marrom, ou amarelo, ou vermelho. Tem também o típico desenho feito com revista esfumaçado com bombril. E por último, e não menos importante, o petroglifo. Vocês conhecem o petroglifo? Ou gravuras rupestres, que na verdade são imagens geometrizadas de representações simbólicas. Este aqui também é uma ideia bacana de se trabalhar com os alunos na arte rupestre. Vamos para a próxima. Materialidades. A ideia é de se trabalhar no 6º ano em artes visuais, colagem e desenho. Colagem também é uma das temáticas mais livres e ao mesmo tempo reflexiva, que faz os alunos pensarem sobre a disposição das imagens diante do papel. O professor ele pode trabalhar autorretrato, desenho, como aqui, por exemplo, essa imagem da Frida Kahlo, ó, foi separado um pedaço do rosto e o aluno continua criando. O professor pode trabalhar colagem e afastamento. Eu gosto muito dessa técnica, porque o aluno não é só o aluno recortar e deixar longe um do outro, ele tem que pensar como que ele vai estruturar essa imagem no papel. Dá para trabalhar também mosaico. Aqui nós temos mosaico, daí pode ser com jornal, folha colorida, imagens de revistas. Quando eu fiz a faculdade de pedagogia, a gente fazia com uma professora da universidade, a gente fez mosaico com lajotas, é bem bacana, só que daí é um pouco mais complicado, tem toda uma organização por trás para fazer isso. Tem também a ideia de utilizar jornal para fazer as formas de objeto. O aluno pode desenhar no jornal o objeto que ele quer e recortar e montar em uma folha branca. E por último, é a transmissão de mensagens através de recorte e colagem. Como diz aqui, todos nós olhamos para o mesmo céu e ainda assim nunca sentimos as mesmas coisas. Percebam que aqui tem colagens de diferentes modelos e ela foi recortando frases de revista para montar essa mensagem. Aqui no caso diz sobre colagem e desenho. Eu iniciei falando sobre a colagem, agora vamos para a parte do desenho. O professor pode propor para os alunos desenhar com fitas coloridas, porque o aluno não precisa, na verdade, utilizar só os materiais tradicionais nas aulas de artes. Os professores, eles pegam muito como regra geral de utilizar só a folha A4 e os mesmos materiais. E a arte vai além da folha A4. Eu gosto também de pensar na pintura ou, na verdade, no preenchimento dos desenhos utilizando diferentes suportes, como lã, lantejola, folhas de árvores, tampinhas, o que o professor tiver acesso e que seja da sua realidade para usar no seu planejamento, como aqui esse exemplo, ó. A criança desenhou um passarinho e ela quis colorir, preencher o seu desenho com lã.
E essa aqui, ó, essa aqui é uma das minhas atividades preferidas, que eu tenho muito carinho por ela, que eu fiz com uma turma de educação infantil. Mas eu acredito que quanto maior a faixa etária, mais eles vão ter, mais eles vão propor possibilidades diferentes para finalizar ou completar esse desenho. Que aqui cada um ganhou uma folha colorida, e para fazer o fundo a gente passou tinta no mata-mosca e batemos na folha. Batemos não, a criança que fez, né? Só tô explicando como que foi realizado. A criança batia na folha, vocês podem ver aqui, e no caso é a criança ou o aluno que vai escolher a cor, né? Aqui no vermelho a criança escolheu o branco, no preto a criança escolheu a tinta azul, no azul escolheu o vermelho, e daí ela passa a tinta no mata-mosca e fica batendo na folha. Depois é colado meia imagem, aqui a gente estava trabalhando os animais, foi colado meia imagem de elefante, de borboleta, de cavalo, e a criança tinha que terminar o desenho. E também eu gosto dos desenhos de autorretrato e com colagens de revistas, porque ele fica com um ar particular, pois cada aluno vai trazer a sua sobreposição de sentidos, como este aqui e este aqui. Agora que nós já vimos atividades de artes visuais para o 6º ano, vamos para a próxima linguagem, que é o teatro. E nos elementos do teatro, uma das propostas é o figurino. Bom, aqui eu já imaginei a turma dividida em grupos, fazendo uma votação de um tema de uma peça, porque o professor tem que ter a noção de que ele precisa partir de um lugar no planejamento dele e ter uma linha traçada, um caminho que ele vai seguir, porque senão ele nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, como é que eu vou dizer para a turma, criem figurinos, se eu não sei figurino do quê? Ah, figurino de animal? Figurino para uma peça de teatro? Figurino para mim dançar? Figurino para mim sair de casa? Então, é interessante o professor já chegar tendo uma consciência do que ele quer com a turma. Então, eu vou chegar para minha turma de 6º ano, quando eu for trabalhar teatro, e vai ser a temática dos figurinos, eu vou dizer, pessoal, nós vamos fazer uma votação de um tema de peça. Me deem sugestões. Daí o professor vai anotando no quadro. Um falou sobre circo, que nem aqui, os alunos criaram, isso que eu peguei na internet, os alunos criaram um figurino para uma peça de teatro de circo. Olha que fantástico, lindo, eu adorei. Não, daí a fulaninha diz, uma peça de Romeu e Julieta, uma peça sobre o médico e o monstro. Daí o outro fala, uma peça sobre o Gulliver, enfim. Daí escrevem todas as opções de peças teatrais que podem imaginar, e cada grupo, a turma se divide em grupos, e cada grupo pode criar um figurino, utilizando a sua criatividade. E depois a turma pode expor e escolher qual deles se encaixa melhor na temática do tema do teatro. Daí, por exemplo, aqui foi escolhido na minha turma de 6º ano a temática do circo. E aquele grupo vai ter que montar um figurino, o outro grupo vai ter que montar um figurino. Tu entende a riqueza que tu vai ter de cabeças pensando numa mesma temática, mas não com os mesmos gostos, não com os mesmos olhares e nem com a mesma vivência. Cada um vai propor uma coisa diferente. E aqui também uma ideia é o professor mostrar exemplos de figurino para os alunos se inspirarem e criar os seus. Aqui eu peguei essa imagem de atividade. Observe alguns exemplos de figurinos de dança folclórica. Claro, aqui tá falando de dança folclórica, mas o nosso foco é figurino. E daí aqui diz desenhe. Essa é a minha ideia. O professor não precisa entregar um papel, uma folha para o aluno dizer, olha aqui o modelo e faz igual embaixo. Não, o professor ele pode pegar as imagens, os esboços de figurinos e colocar. Imagina encher um quadro, não digo encher, mas colocar uns 10 exemplos, 8 exemplos no quadro de figurinos. Um exemplo de figurino de dança folclórica, um exemplo de figurino de teatro sobre o circo,
de teatro de rua, de O Mágico de Oz, de dar esse exemplo para o aluno, para que ele possa observar na imagem. Vamos lá. A próxima ideia, eu pensei durante uma noite, por muito tempo, eu fiquei me perguntando como que eu poderia trabalhar figurino com os alunos, mas que fosse fora do papel. De uma forma, um figurino de forma 3D. Então eu pesquisei possibilidades e cheguei na ideia de montar um boneco do Minecraft. Na verdade é um paper toy. Já que os alunos adoram esse mundo dos videogames, o professor ele pode inovar. A ideia de pensar um figurino, um boneco que seja semelhante, tipo esse paper toy, que seja semelhante ao mundo em que eles vivem, de conexão, de atualidade, de tecnologia e mundo virtual, é muito bacana. Eu acredito que seria muito bem aceito pelos alunos. Daí aqui tem um molde que o professor poderia imprimir. Aqui como ele fica depois de montado, e daí vai de cada aluno, né? Daí até aqui o aluno vai ser desafiado, porque ele precisa pensar se ele vai pintar aqui enquanto ele ainda não montou, só que é um pouco complicado daí de se imaginar o figurino assim, deitado, ou se ele vai pintar depois que ele recortar e colar. E daí tu pode fazer também até uma exposição para ver a diferença dos figurinos criados pelos alunos. E outra ideia é os figurinos vazados, que eu acho o máximo. E quando eu digo figurinos vazados, tu pode pedir para os alunos desenharem o rosto ou o figurino. Depois eles recortam com a tesoura e vão fotografar esse desenho de figurino sobre um fundo, um cenário da natureza, com objetos, textura, mas também essa coisa de tu trazer o exemplo para o aluno. Não adianta tu chegar na sala, nós vamos trabalhar hoje com figurinos vazados, vocês façam aí os desenhos e recortem. É claro que o aluno não vai entender, ele precisa ter esse conhecimento, essa amostra, esse exemplo, para captar o que é para fazer. Vamos lá. Aqui. Outra dica é dar ao aluno apenas o formato de um manequim, com diversos modelos, e ele pensar nas diferentes peças, criando figurinos diferentes um do outro numa mesma folha. Como aqui, ó. Aqui, por exemplo, a professora deu para os alunos a parte da frente, a parte de trás, daí ele foi criando, ó. Daqui pode desenhar até como vai ser a textura. E dá para usar contrastes de cores, como o preto e o branco, no caso seria esse modelo aqui de baixo, formatos geométricos. Imagina tu pedir para os alunos desenhar só as pernas e a cabeça, como tá aqui. E daí os alunos têm que criar com formas geométricas, com cores. E o meu favorito é dos materiais diversificados, que tem como o aluno utilizar cotonete, clipes, folhas de árvores, pratinhos descartáveis. Olha que bacana, tem muita coisa legal que dá para fazer com os alunos. Agora vamos para outra linguagem do 6º ano, que é a música. E eu confesso para vocês que eu não conhecia sobre este assunto, que se chama paisagem sonora. E a paisagem sonora é compreendida como o ambiente acústico que é percebido, experimentado ou apreciado pelas pessoas em um determinado contexto, e é resultado da interação entre os fatores humanos e físicos do espaço em questão. Então, pesquisando sobre, eu encontrei esse vídeo
da viagem pelo mundo da música, que ele tá nas referências e tem no YouTube. Mas eu acho que seria interessante o professor utilizar como uma introdução. Mas também poderia ser um podcast em que o professor envia para o aluno escutar. E esse é o primeiro vídeo. E ele é bem curtinho, ele tem 4 minutos e pouco. E esse aqui também é curtinho, de 5 minutos. Ele vai mostrando os sons domésticos, sons naturais e urbanos. E outra aqui. E outra proposta para compreender a paisagem sonora é o jogo de cartas com imagens. Eu só vou pedir desculpa para vocês porque eu não consegui uma imagem melhor, porque esse jogo na verdade era para vender. Mas daí o professor, ele pode, como meu tempo estava curto, não deu para mim fazer como eu queria aqui, eu só trouxe a imagem aqui, ó. O professor, ele pode pesquisar as imagens e montar no Word. Tem aqui, ó, panela de pressão, liquidificador, um reloginho que faz barulho, tem o bule, o ventilador. Daí, por comportar todos os sons de um determinado lugar, a paisagem sonora pode conter sons de diferentes naturezas, como os sons dos animais, no caso, leão, cachorro, gato, os sons dos fenômenos da natureza, vento, chuva, trovões, mar, os sons advindos dos objetos construídos pelos seres humanos, meios de transporte, ferramentas de trabalho, aparelhos eletrodomésticos, os sons dos seres humanos, falas, sotaques, ato de caminhar ou correr, as músicas, entre tantas outras possibilidades sonoras. Então, se o professor quiser trabalhar com esse jogo de cartas de possibilidades sonoras, ele deve se atentar aqui, ó, sons dos animais, sons dos fenômenos da natureza. E também eu aproveito esse momento de distanciamento social para mostrar para vocês um exercício de não apenas o professor ficar na aula falando, mas de propor ao aluno gravar e compartilhar alguns sons da sua casa. Eu peguei esse aqui, também da internet, que foi um dia em que o professor disse, vamos fazer um desenho com sons da sua casa. E daí o aluno grava e manda no grupo do WhatsApp, eu achei fantástica a ideia. Manda no grupo do WhatsApp da turma, ele bota o celular na janela e dá só aquele barulho do vento e da chuva. E daí depois ele passa isso para o papel, com a percepção dele, no caso. E o professor também pode desafiar a turma a trazer ou pesquisar na sala imagens de jornais e revistas que representem paisagem sonora. Claro, após ele ter trabalhado com o conceito e os alunos terem essa noção clara do que é paisagem sonora. Como aqui, ó, é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Imagens que representem a paisagem sonora. E agora, a próxima linguagem do 6º ano que nós iremos trabalhar é dança. Contextos e práticas, danças folclóricas. Bom, dança, o professor ele tem a opção de trabalhar apenas uma região, como tem aqui, ó, a região norte. Eu vou trabalhar as danças folclóricas na região norte. Eu vou trabalhar as danças folclóricas só da região sudeste, ou só da região sul. Mas eu acredito que seja correto apresentar as danças de todas as regiões, para que o aluno ele tenha uma ampliação de repertório cultural e também do professor ter a consciência de trazer imagens exemplificando os tipos de danças e até mesmo as diferenças das vestimentas, porque, por exemplo, as pessoas que dançam capoeira não vão utilizar a mesma roupa das pessoas que dançam balé. Daí eu volto sempre na mesma tecla da imagem, do uso da imagem para absorção da aprendizagem.
Que E sim, o professor ele deve sair do papel e montar uma apresentação onde todos os alunos participem, inclusive ele, para que os alunos entendam que a arte é para se divertir também. Por que, que os alunos vão pensar por que, que eu vou passar vergonha na frente de toda a escola para dançar? Por que, que a professora não vai lá e dança? Então, essa coisa da professora também ter a professora ou o professor ter esse entrosamento, essa ligação com a turma. Ó, vamos todos se divertir juntos. Eu estou propondo uma apresentação de dança folclórica, mas eu quero me divertir com vocês. Isso que é o legal do professor pegar e buscar, através do afeto, envolver a turma. Aqui. A arte, ela é um condutor da representatividade da visão de mundo, né? E para o aluno se tornar um sujeito reflexivo, o professor ele pode trabalhar com danças folclóricas, apresentando até artistas que abordem a temática da dança, como, por exemplo, Heitor dos Prazeres. E não precisa ser eu estou trabalhando em música, danças folclóricas. Eu vou pesquisar um autor que trabalhe especificamente com danças folclóricas. Não, eu posso apresentar para ele Heitor dos Prazeres, Djanira da Mota e Silva, Caribé, Edgar Degas, Cândido Portinari. Sinceramente, eu não conhecia essa obra, achei fantástica aqui. Vocês entendem a ideia do professor ampliar o repertório cultural do aluno? Por que eu vou trabalhar apenas com artistas ou pintores que abordaram a dança folclórica se eu posso trabalhar com artistas que abordaram danças? E eu penso que essa é a beleza da arte. Há múltiplos pontos de conexão das obras de arte com o espaço educativo, mas cabe ao professor trilhar esse caminho com os alunos. E para finalizar aqui essa parte das danças folclóricas, eu achei uma página bem legal com jogos que desafiam o aluno a pensar sobre as danças folclóricas. Por exemplo, aqui, ó, qual dessas danças não é uma dança folclórica? Tem a roleta, daí o aluno aperta e ela gira. Claro que aqui não vai girar, que é só a imagem, o print. Tem jogo de cartas também, daí embaralha. Isso aqui dá para fazer até agora na pandemia, trabalhar de forma online com os alunos em duplas. Embaralhar, desfazer, daí um pergunta pro outro. Tem esse aqui, ó, que tu tem que ir pegando e colocando no lugar certo. Qual o nome da pessoa que cria sequências de passos de dança? Daí tem aqui coreógrafo, balé, é uma opção, é uma resposta para cada opção. Também é bacana para o professor fixar o conhecimento através dos jogos e de forma online. Agora, nós vamos para as propostas pedagógicas de artes visuais para o 7º ano. No 7º ano, em artes visuais, nós temos os elementos da linguagem. E se trabalha com texturas. Mas o que são as texturas? A textura é o aspecto de uma superfície ou a pele de uma forma que permite identificá-la de outras formas. Eu gosto de pensar nessa proximidade e até uma interligação da arte com a moda. E como trabalhar com texturas para finalizar desenhos de roupas também poderia aguçar os sentidos dos alunos. Que nem, por exemplo, eu já trouxe antes um outro exemplo e eu trago aqui novamente, ó. O professor, ele oferta aos alunos o manequim, mas eu também acredito que o aluno possa criar o seu manequim, não precisa o professor dar pronto para ele os manequim. E aqui, ó, o aluno foi desafiado a criar texturas relacionadas a animais. Aqui outra ideia
o aluno fazer o formato do animal, recortar na folha preta e de fundo fazer a textura de como será que é o corpo, a pele do animal. E aqui, pensando numa turma com meninos e meninas, que é o normal, não precisa ser apenas vestidos, desenho, coisas relacionadas à moda. A professora também pode propor objetos como skate. Imagina que legal tu pedir para um aluno fazer texturas de como ele gostaria que fosse um roupeiro dele. Um roupeiro, um skate, uma parede. Deixar ele criar. Seria fantástico. Outra sugestão é o recorte do formato de animais ou de qualquer outro tema, né, em folha preta, como eu já havia falado aqui. E o professor ele pode confeccionar em sala de aula com os alunos jogos da memória com diferentes texturas. E também há a possibilidade de ensinar sobre a frotagem, que consiste em colocar uma folha de papel sobre uma superfície que apresente um relevo ou textura, que é esta aqui, ó. Também é divertido. Ideias, muitas ideias. Dá para tirar foto dos alunos, claro, de surpresa. Não vou pegar e vou dizer, ó, mãe, eu vou tirar uma foto de vocês. Não, chegar no dia, ó, eu vou chamar um por um aqui para tirar uma foto. Daí o professor imprime a foto e pede para eles fazerem dá a foto para eles recortam, colam e pede para eles fazerem um fundo com base nas roupas que eles estão utilizando. Ou apresentar desenhos simples, ou pedir para eles mesmos fazerem paisagens que sejam completadas com diversas texturas. Aqui, ó. Tem no mar, tem do sol nascendo. Mas essa aqui, ó, só quero voltar nessa aqui. Achei fantástica essa aqui da roupa. Do professor tirar uma... Mas também, agora pensando, dá até pro professor pedir utilizar uma camiseta branca e eles criarem o fundo e na camiseta branca continuar o que tem no fundo. Daí vai da criatividade do professor. Ou tira a foto da camiseta que a criança tá e a criança reflete no fundo a imagem da camiseta. É legal de se pensar. E aqui eu trouxe essas duas ideias, ó, de complementar as paisagens com textura, mas também pode ser através de um jogo. Dividir a turma em grupos. Eu gosto muito eu não sei porquê, mas eu gosto muito de trabalhar com grupos. Dividir a turma em grupos e daí, o fulaninho jogou o dado, primeiro ele faz o desenho, vai fazer as ondas e um barquinho, ou ele vai fazer a paisagem, ou ele vai fazer um carro andando, não sei, ele vai criar o desenho dele. E daí ele vai jogar o dado. Caiu os risquinhos. Ele vai fazer os risquinhos numa parte. Caiu o xizinho. Ele vai fazer o xizinho. Caiu bolinha. Ele vai fazer bolinha. Daí depois que ele fizer toda a textura com lápis 6B, 8B ou com caneta, daí ele vai colorir. Ou ele já pode, que nem esse desenho aqui, ó. Ele já pode fazer direto com a canetinha ou lápis de cor ou giz de cera colorido. E apresentar também... Só um minuto. Trazer obras famosas em preto e branco, para que os alunos criem uma textura ao colorir a obra. Como uma releitura. Opa, passei aqui, ó. Eu trouxe o beijo do Clean. Olha que bacana. O aluno fez da maneira dele, com a visão e a percepção dele. O desenho em preto e branco ficou transformado na imagem abaixo. Na verdade, não... Deixa eu reparar uma coisa que falei errado, desculpa. Na verdade, é o Gustav Klimt. E essa obra é O Beijo. Vamos para a próxima temática, que é a arte indígena
e arte africana. Vamos começar pela arte indígena. Eu achei essa atividade para os alunos reproduzirem os padrões de símbolos indígenas. É meu dever mostrar as atividades para vocês, mas eu considero muito mais válido o professor fazer os vasos com o aluno. Aqui é o exemplo que eu peguei na internet. Mas eu considero muito mais válido o professor fazer esses vasos com os alunos utilizando balão, cola e jornal do que apenas a folha e o lápis. Eu quero ser aquela professora que vai além da folha de ofício e que prioriza uma educação de sentido e com significado para os alunos e para os professores, e eu espero que vocês também sejam assim. Mas voltando às atividades, há também a possibilidade de se trabalhar com pinturas corporais, ou de forma individual, ou em duplas. Aqui. Daí o professor pode trabalhar com tinta, com lápis aquarelável. E nós temos também as tramas. E as tramas que o professor pode ensinar o aluno a fazer com folhas coloridas, que na verdade é uma inspiração à trama da cestaria, né? E tem também a oportunidade de trabalhar texturas. Imagina o professor pegar e dizer: agora eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, uma arte africana. Como vocês representariam o povo africano com texturas? Ou apresentar uma paleta de cores, trabalhar colagem e pintura sobre a preposição de pedaços de papelão para criar máscaras. Tem muita ideia fantástica na internet sobre as máscaras. Apresentar os animais africanos utilizando apenas o preto, o vermelho e o amarelo para criar paisagens de contraste. Olha que fantástico isso aqui, eu amei. E até mesmo fazer a famosa e boneca querida Abayoni. E caso você não a conheça, joga no Google que ele te dará muitas informações. E artistas que representem as suas obras e história, né, no contexto da época. Como, por exemplo, Jean-Baptiste Debret. E a última ideia seria a construção ou a confecção de um cartaz coletivo. Este aqui. Aqui, vamos para a próxima temática, materialidades, esculturas. Eu fiquei empolgada com essa temática, porque ela é de uma forma leve e despretensiosa, mas ela tem um leque de oportunidades para que o professor ele saia do papel e vá além da teoria com seus alunos. Claro que a teoria, lembrando, eu não estou desfazendo da teoria, a teoria é muito importante, mas eu acredito que é através da prática que o professor ele consegue trazer essa intimidade do aluno com os assuntos trabalhados. A primeira ideia, eu adorei, e é fazer esculturas com papel laminado e colocar em folha colorida, criando a sombra com canetinha preta ou tinta. Esta aqui, ó. No caso, a folha colorida é o suporte para essa escultura. O professor também pode utilizar arames e papel machê para criar esculturas. Eu já fiz alguma atividade na educação infantil, não quero mentir para vocês, mas eu não me lembro mais como é que se faz. O papel machê não é difícil de fazer. Tu pode fazer em sala de aula com os alunos. Tu só vai precisar de um liquidificador. Eu me lembro que era um liquidificador, uma bacia. Eu preciso de uma bacia, água, folhas velhas, revistas. Mas eu não me lembro assim, mas procurem no Google como fazer papel machê. Também é interessante para trabalhar com os alunos. Não só para esculturas, mas para outras finalidades. Esculturas com papel mais grosso, tipo essa aqui, ó.
me parece um papel cartão. Dá para também o professor utilizar tiras, não precisa ser... aqui me parece que essa escultura foi feita com papel em diferentes espessuras e diâmetros, daí tem com tiras, daí já precisa ser uma folha um pouco mais leve, não muito grossa. Há também ideias de utilizar a famosa argila, como aqui esse exemplo parecido com a Vênus de Illendorf, ou materiais recicláveis como latinhas. Aqui, ó, esse aqui que legal. Os alunos fizeram os desenhos e utilizaram latinhas para fazer as bocas. Mas eu acredito que dá também para utilizar a latinha do refrigerante para fazer a escultura. Só tem que ver uma forma que não seja perigosa para os alunos não se machucarem. E não tem como eu falar em escultura e não apresentar aos alunos o Miró, com as suas esculturas diversificadas, coloridas e chamativas. Aqui nós temos um exemplo. Agora, a nossa próxima temática, a nossa próxima linguagem é teatro. Contextos e práticas. Teatro de rua. Então, teatro de rua é uma modalidade teatral em que os atores utilizam seu corpo e sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto, sobretudo nas cidades. Nesta atividade, rua é todo espaço público aberto e apto a receber um espetáculo teatral, como parques, praças, monumentos, edifícios, rios, entre outros, em oposição aos locais fechados. E aqui eu fiquei pensando quais atividades eu iria realizar para trabalhar o teatro de rua, e foi um pouquinho complicado, então eu cheguei à conclusão que, inicialmente, como introdução, eu iria apresentar os grupos de teatro de rua. Aqui eu trouxe 3 exemplos, tem muito mais. O grupo de teatro Tá na Rua, o grupo de teatro de rua Galpão e o grupo de teatro de rua Atuadores Oi Nós Aqui Travês. E também poderia até abrir um momento para diálogo e discussões, onde a turma pudesse esclarecer suas dúvidas. Outra linguagem é melodia. Em música seria trabalhado melodia. Melodia eu apresentaria os tipos inicialmente. Aqui tem um exemplo dos tipos: horizontal ou linear, ondulada, simétrica. E depois eu apresentaria alguns instrumentos que fazem melodia. Reproduzem, eles não fazem nada, eles reproduzem, na verdade, melodia, como saxofone, guitarra, cantores. E apresentaria nomes como Beethoven, Bach, Mozart. Não só os nomes, né? Apresentaria para eles as sinfonias deles. E ainda faria uma atividade de reconhecimento ou identificação das notas musicais, que seria essa aqui, ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Entendeu? E outra linguagem. Saindo da música, vamos para a dança. Danças, eu iria abordar as danças coletivas, propondo algo com a turma em sala de aula ou no pátio da escola também. Explicaria as características da dança e com a introdução do carimbó iria identificar os instrumentos artesanais indígenas. As características das danças indígenas podem ter o intuito de fazer homenagem a pessoas mortas, expulsar doenças, espantar maus espíritos, agradecer pela colheita, pesca e caça,
marcar a mudança de fase do jovem para a idade adulta ou preparar para a guerra. Também poderia trazer para eles os diferentes tipos de danças africanas, arriscar alguns passos de danças. O que me chamou mais atenção foi os instrumentos musicais tradicionais africanos, como, por exemplo, a bataque de cunha, cachixi, chocalho, tambores, reco-reco, berimbau, agogô, entre outros. Então, aqui era isso. Agora nós vamos para as propostas pedagógicas de artes visuais para o 8º ano. Opa, deu uma travadinha aqui. Pronto. Eu achei algumas atividades que poderiam dar uma noção para os alunos, mas eu não daria folha como atividade. Eu já faria diferente, expondo os exemplos com cartazes, confeccionados pelos alunos. Aqui nós temos a construção de um desenho figurativo. Daí parte da noção de juntar as formas, ou seja, criar a estrutura, a base do desenho. Gosto dessa perspectiva, mas como eu falei para vocês, de fazer alguma coisa passo a passo com os alunos. Não de dar a folha e o aluno ir copiando. Apresentar as formas figurativas, aqui, formas abstratas. Isso é legal. Desafiar os alunos a criar desenhos apenas com formas geométricas. Vocês estão vendo aqui a lata da ervilha, o desenho da ervilha, o tangram. Daí também pode ser apresentado 1001 possibilidades. E aqui nós temos desenhos decorativos em faixa, ou repetição de formas, que também não precisa ser feito, a professora dar a folha e o aluno fazer igual. Imagina tu criar, deixa eu ver, dividir a turma em tantos grupos, e daí, vocês vão trabalhar com o triângulo, com a forma do triângulo. O que vocês vão criar com a forma do triângulo? Qual cor vocês vão utilizar? Qual textura? Qual a intenção de vocês? O que vocês querem transmitir? É o professor desafiar o aluno a refletir sobre as suas ações. Esse grupo vai ganhar o triângulo. O triângulo não, desculpa, o triângulo era o primeiro. Esse grupo vai ganhar o quadrado. Um maior e um menor. Como vocês vão utilizar? O outro grupo vai ganhar. Eu tô seguindo aqui essa sequência, caso vocês não estejam me entendendo. O outro grupo vai ganhar o quadrado do mesmo tamanho. O outro grupo vai ganhar linhas. O outro grupo vai ganhar a forma do círculo. E daí o professor vai dando diferentes opções e possibilidades para que o aluno faça a sua obra da sua maneira. E eu também trouxe para apresentar uma arte divertida, que é o Gustavo Rosa, que ele trabalha também com essa coisa da forma nas suas obras. Materialidades, arquitetura. Eu fiquei me perguntando como trabalhar a arquitetura. E nesse momento de reflexão eu me lembrei que quantas vezes vocês já devem ter visto essas casinhas aqui que eu acho fantásticas. Essas arquiteturas no Facebook, a maioria do pessoal posta, como seria a casa do Leonardo da Vinci, como seria a casa da Frida Kahlo, como seria a casa do Salvador Dalí, do Mondrian. Todas elas
representando obras, não digo as obras, mas representando a singularidade de cada artista na arquitetura da sua casa. Também foi uma das primeiras coisas que eu pensei em trabalhar em arquitetura, se eu tivesse em sala de aula com a turma, museus arquitetônicos. Tem muita coisa bacana para se mostrar sobre os museus arquitetônicos. E isso aqui eu acredito que também irá chamar a atenção dos alunos se fosse feito, que são criar os desenhos em 3D. Também tem como criar bidimensão, que é recorte em papel, formas geométricas de vários tamanhos, várias cores, lisos e estampados. O desenho de perspectiva e aqui novamente o de 3D, no caso, que é o quarto de Arles do Van Gogh. Olha só. Isso aqui é feito... Joguem no Google como fazer... criar o quarto do Van Gogh em 3D. Não precisa ser só o quarto, dá para criar várias coisas. Tipo uma mini exposição, uma arquitetura... Isso aqui é uma folha de ofício que é dividida em 4 quadrados e daí ao ser recortado e montado fica assim. Fantástico, né? O desenho de perspectiva também eu já acho mais tranquilo de trabalhar a perspectiva com o 8º, 9º ano do que com o 6º, porque ele já tem, ó, percebam aqui do primeiro até o último, ó. Ele tem alguns detalhes que tu precisa ir abordando. E também até a arquitetura de monumentos históricos. Esse aqui também foi uma ideia que eu vi no Face, que uma professora de artes trabalhou com a turma, em conjunto com o professor de história. É o que a gente vê muito na nossa faculdade da Uninter, dessa cooperação dos professores de diferentes matérias, do apoio constante dos professores de não pensarem eu vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com monumentos históricos, ou eu vou trabalhar só com arquitetura. Essa cooperação. Só um minuto. E não é só a cooperação, na verdade, né? Também é essa interdisciplinariedade. O próximo assunto é releitura. Vamos às ideias de atividades. As clássicas fotos de lado a lado, no caso, o professor desafia o aluno a escolher uma obra. Daí, por exemplo, eu vou dizer para meus alunos, e a releitura, bom, que tu pode trabalhar em qualquer movimento da arte, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com arte contemporânea, eu estou trabalhando com arte, deixa eu ver, arte contemporânea. Estou trabalhando com cubismo. Aqui, Van Gogh, ó. Estou trabalhando impressionismo, expressionismo. Desafiar os alunos a ver quem é que vai conseguir fazer uma releitura com uso de fotos. Daí tem também a releitura de paródia. O termo paródia é derivado do grego parodes e significa canto ou poesia semelhante a outra. Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo. No caso aqui, essa obra é a obra do Van Gogh, e aí eles colocaram um gatinho. Também tem a ideia, né, de fazer uma releitura misturando obras de arte. Como, por exemplo, a Mona Lisa aqui está representando o Grito e o Abaporu da Tarsila do Amaral. E a utilização das cores originais de uma obra com a introdução de um novo elemento. Por exemplo, aqui o aluno representou as cores originais da obra do Mondrian e botou um elemento novo. Releituras fora do papel, gosto também, com diferentes elementos, como elementos da natureza, elementos não estruturados.
Criar figurinos inspirados nas obras de arte. É uma releitura através da criação de figurinos. Pode ser utilizado até no teatro também. Ou selecionar apenas um objeto das obras de arte e fazer uma releitura com materiais recicláveis. Eu vou ver uma obra do... Deixa eu pensar numa obra. Não me lembro agora, mas enfim. Aqui eu vou ver a obra do Van Gogh, Noite Estrelada. Ou os girassóis. Eu vou querer trabalhar só com o vaso. Eu vou fazer um vaso de material reciclado. E aqui o Picasso, que é criar releituras utilizando só o formato das obras. E a próxima linguagem é o teatro. Daí seria trabalhado em processos de criação o teatro do oprimido. Eu apresentaria um documentário que foi criado em 2011, que é do Boal, Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Eu também confesso novamente que eu não conhecia esse tema e fiquei encantada com a árvore do Teatro do Oprimido. A árvore foi símbolo escolhido pelo próprio Boal para representar seu método, por estar em constante transformação e ter a capacidade de multiplicação. Então aqui, ó, a árvore ela tem ações diretivas, teatro jornal, teatro legislativo, teatro invisível, arco-íris do desejo, teatro fórum, teatro imagem. Pesquisem sobre, caso vocês não conheçam, a árvore do Teatro do Oprimido. E aqui, ó, criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal nos anos de 1970, o Teatro do Oprimido é um método e modelo cênico-pedagógico que tem como objetivo a conscientização social. E aqui a próxima é a música. Contextos e práticas, música brasileira do século XX, samba. A minha ideia de atividade seria apresentar obras como a de Caribé, que traduzem a alegria do samba. Apresentar os principais representantes do samba, como por exemplo Jair Rodrigues. E aqui é uma coisa diferente, que é levar 5 músicas de samba, ouvir com os alunos e fazer uma votação para escolher qual é a preferida da turma, para que façam um aprofundamento sobre ela. Vocês entenderam? No caso, eu vou só levar a música para os alunos, a turma vai ouvir, e daí vai ser escolhido, daí vai ter todo um aprofundamento da história da música, do artista, em qual contexto histórico aconteceu, qual a linguagem utilizada na música, o que ela quer traduzir, qual a mensagem. E a próxima linguagem é a dança. Em contextos e práticas, século XX, dança moderna no Brasil. Eu iria propor aos alunos que imitem as silhuetas de movimentos de dança. É claro que eu também entraria dentro da brincadeira. Identificar e apresentar as características e vestuários apropriados para cada ritmo de dança moderna. E formar grupos na turma para criarem performances de flash mob, para serem apresentados nos momentos de intervalos, recreios na escola. Com toda certeza, com os maiores, os adolescentes, em específico as meninas, eu acredito que elas teriam um interesse maior em realizar. Algumas das escolas que eu já trabalhei de ensino fundamental, não que eu trabalhei por muito tempo, porque a minha experiência maior é a educação infantil, mas nas escolas de ensino fundamental que eu tive a experiência e vivência de estar no espaço, as meninas gostavam muito dessas ideias de montar apresentações nos intervalos e recreios da escola. Aqui finalizamos no 8º ano. Agora nós vamos para as propostas pedagógicas de artes visuais para o 9º ano, que é o último ano. Aqui, elementos da linguagem visual.
vanguardas artísticas, fauvismo e cubismo. Espera aí. Bom, após o aluno produzir um desenho, uma das ideias para trabalhar o fauvismo. Deixa eu só. Tá certo, fauvismo. Bom, após o aluno produzir um desenho, utilizar uma vela para derreter o giz e colorir o desenho, deixando o mesmo com uma cor forte e vibrante. Olha que perfeição desse desenho. É claro que o professor ele não vai chegar na sala com uma vela e um fósforo ou um isqueiro, se ele souber que a turma já é um pouco mais agitada, já é do pique da cidade. Se ele vê que é uma turma mais tranquila, que não vai dar problema, até devido a utilizar a vela e fogo, né? Mas até não sei se poderia ser proposto também agora nesse momento de pandemia, em casa, com o auxílio de um adulto. Testem na casa de vocês para ver como fica o desenho de derreter o giz na vela e colocar para pintar uma imagem. Tem também o jogo do artista, que eu gosto muito aqui. No caso, tem do Matisse, que o aluno vai criando de acordo com o número que cai no dado. Oportunizar momentos de criação com tinta, ou com diferentes materiais também de produção, trabalhando com as cores do fauvismo, que no caso são cores fortes e vibrantes, como por exemplo roxo, verde, amarelo, azul, vermelho. Trabalhar com mapa conceitual, gosto muito, principalmente assim, ali entre o 8º e 9º ano, que os conceitos e conteúdos começam a ser mais abrangentes, pegar essa coisa do mapa conceitual e já ir trabalhando com eles já terem uma noção. Aqui. Trabalhar em conjunto a construção de um desenho passo a passo com a turma, tipo esse aqui, ó, do cubismo, ou que nem esse aqui do jogo do Picasso. Pedir para eles criarem obras com geometrismo. Até no cubismo eu posso trabalhar com instrumentos musicais. Tem um jogo da memória para trabalhar as vanguardas europeias que eu achei fantástico, também tá nas referências. Daí tem sobre o cubismo, tem sobre o impressionismo, tem vários movimentos artísticos, e daí tem a imagem, uma obra de arte, o nome e a explicação. E daí os alunos vão jogando e vão buscando as peças corretas que correspondam àquele movimento ou vanguarda. Daí, aqui, contextos e práticas, o expressionismo. Aqui, como eu falei para vocês, começa a ser um pouco mais amplo os conceitos. Também é bacana depois do professor trabalhar todos os conceitos, pedir para os alunos classificar cada movimento da arte. Como, por exemplo, ele tem que ter uma noção do que é o expressionismo, ele tem que saber diferenciar o surrealismo do fauvismo, dadaísmo, abstracionismo. Ele tem que saber que, por exemplo, o expressionismo não é a mesma coisa que a arte pop. Outra ideia é fazer releituras, como uma obra do O Grito, e já inspirado no expressionismo, propor a ideia dos alunos criarem com tinta obras que transmitam o seu sentimento. Achei esse sudoku aqui também, não sei se vocês conhecem, pesquisem, de obras expressionistas. Aqui já temos outra temática, que é processos de criação, vanguardas europeias.
o dadaísmo. E aqui eu tava bem preocupada como que eu iria trabalhar isso com vocês. E eu achei essa ideia fantástica. Que se eu tivesse em sala de aula com meus alunos, eu tenho certeza que eu iria fazer e iria dar super certo. Porque é uma fazer um poema através de uma receita do Tristan Tzara. É simples, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo, agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscientemente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida pelo público. E o dadaísmo é essa coisa da arte pura, esse conceito que procura uma destruição da arte acadêmica. Eles admiram uma arte abstrata e a sua proposta é chocar e libertar a imaginação. Então, por isso que essa receita de um poema dadaísta é do aluno recortar as palavras, tirar e colar numa folha. Aqui eu trouxe 2 exemplos, ó. Segredos, amor, recordação. Aqui, vida, prova, otimismo. Sociedade, meu sonhar alto, explodir, beleza. É essa coisa de não ter compreensão. É a arte pura. Tem também outra ideia, trabalhar a linha do tempo. Mas, claro, aconselho o professor, se ele está trabalhando o dadaísmo, ele já deve ter trabalhado com as outras temáticas, pré-história, Egito, Grécia, barroco, cubismo. Não tem como eu chegar no surrealismo, arte moderna, sem ter trabalhado os outros conceitos antes para fazer a linha do tempo. E também tem a ideia de propor atividades com colagem, que não façam sentido, assim como o poema, que é a ideia geral do dadaísmo. E aqui, novamente, eu trago mais um jogo, que é o mesmo daquele que eu mostrei, eu acho que no 6º ou no 7º ano, que daí ele trabalha só com o enfoque do dadaísmo. Daí, por exemplo, em que cidade o movimento se iniciou? É Zurique. Daí o aluno vai escolhendo as palavrinhas ali na forca, ó, vejam que eu quase fui enforcado, gente. Aqui, o que o dadaísmo propunha quebrar? Daí, no caso aqui, a palavra é paradigmas. Daí o aluno tem que ir assimilando para montar. Aqui, qual a expressão usada para a arte com objetos prontos? Daí ele vai puxando aqui, em que cidade o movimento se iniciou? Zurique. O que o dadaísmo se propunha quebrar? Paradigmas. Vamos ver outro aqui. Quem criou uma obra chamada Fonte? E daí o aluno vai puxando aqui a resposta correta. Depois eu trago nas referências a página que tem esses jogos maravilhosos para trabalhar com os alunos. Aqui, a próxima linguagem é o teatro, a função social do teatro. Eu fiquei pensando também como trabalhar a função social do teatro com uma turma, mas daí eu me dei conta que primeiro eu precisaria explicar a estrutura do teatro, que é o palco, as instalações, o cenário, o camarim, os tipos de teatro. E só depois de trazer os conceitos do teatro, eu ainda faria um gráfico com a turma para sondar quantos já assistiram a uma peça, quem já foi no teatro, porque o professor ele precisa ter essa noção do conhecimento da turma sobre aquela temática. Na música, contextos e práticas, história da música, eu trabalharia ritmos com a utilização de copos, tipo escravos de Jó,
Composições artísticas, isso aqui eu vi também, foi um vídeo do YouTube, achei maravilhoso. A professora desafiou os alunos a fazer composições artísticas relacionadas à música. Olha que bacana. Observem essa composição. E aqui, ó, a pessoa, a criança o aluno que criou isso aqui, ó, olha como relacionou o teatro, a música. E a última ideia seria qual o seu ritmo musical preferido, que é uma coisa que os alunos não estão acostumados a serem questionados por um professor. O professor chega e diz, hoje nós vamos trabalhar a história da música. E o professor fica falando. Não tô falando que tá errado, mas tem que ter alguma coisa que potencialize a aprendizagem do aluno. Então, se eu tô trabalhando com a história da música, por que eu não posso criar uma playlist da turma com a música preferida de cada aluno? E daí eu posso criar... eu posso depois dar um CD para cada um, se bem que hoje em dia nem se usa mais CD. Eu posso dar a playlist, posso compartilhar a playlist da turma, onde vai ter, por exemplo, 20 músicas diferentes. É claro que eu vou estipular algumas regras. Não pode funk com palavrão, não pode... mas daí vai de cada professor estipular as regras para que os alunos tenham uma noção também de que é preciso um respeito e uma... Como é que eu vou dizer para vocês? É preciso um respeito e uma noção do que pode e o que não pode dentro da escola. Mas eu acredito que isso seria uma coisa que os alunos iriam gostar de criar a sua playlist. A próxima é dança, contextos e práticas, dança moderna. Para trabalhar com a dança moderna, eu pensei em convidar um professor de dança moderna. Claro que não é fácil, não é todo mundo que conhece, mas não custa o professor tentar essa ideia. Achei alguns vídeos sobre desenhos coreográficos. Aqui, no caso, a professora e as alunas estão fazendo um triângulo e é fantástico esse vídeo. Pesquisem no YouTube, desenhos coreográficos. Com uma música, elas conseguem fazer um triângulo, elas conseguem ficar no formato do triângulo, na vertical, na horizontal, vale muito a pena. E também desafiar os alunos a representarem os movimentos de dança, como esse exemplo aqui, ó. E outra ideia seria propor brincadeiras de socialização entre os alunos, mas relacionadas à música, como, por exemplo, o pulso cigano, que os jogadores se colocam um de frente para o outro e com um dos pés unidos e com uma das mãos dadas. O desafio é ver quem consegue desequilibrar o outro. Ou briga de galo. 2 jogadores se agacham um de frente para o outro e cada um só com movimentos dos braços tenta derrubar o seu oponente. Essa aqui também é bacana. Acima e abaixo, 2 crianças se sentam no chão de costas um para o outro e braços dados, que nem a foto abaixo. A tarefa é conseguir ficar de pé sem soltar os braços. Deixa só eu apagar, porque eu ia botar a foto embaixo, acabei botando em cima, mas tudo bem. Bom, essas foram as atividades que eu encontrei para ampliar suas propostas pedagógicas em sala de aula, na abordagem das artes visuais. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, se interessado em conhecer alguns conceitos que foram abordados e que vocês sejam e façam a diferença na educação. Só um minuto, que tá faltando palavra aqui, mas tá tudo bem. Na educação.
Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, curiosidade ou queira fazer um elogio, deixe nos comentários. Aqui eu vou trazer as minhas referências que ficaram um pouco extensas, porque foi muito material que eu busquei. Deixa eu ver aqui se eu acho para mostrar para vocês cadê o do jogo. Peraí, pessoal. Vão dando uma olhadinha enquanto eu procuro aqui. Eu não tô localizando aqui nas referências, mas caso vocês tenham interesse nos jogos que eu falei, os jogos online, que eu falei sobre o dadaísmo e outra temática ali, vocês me mandem mensagem no nosso grupo, por favor. Então, por hoje é só. Nós estamos finalizando o nosso curso de extensão. Eu agradeço de coração pela participação de vocês, pelos comentários, pelos elogios, por tudo. Podem ter certeza que vocês fizeram e fazem parte da minha formação acadêmica. Muito obrigado. E até uma próxima.